TVNG era um lendário guerreiro das forças especiais, temido no submundo. Até a rainha do país Y já havia caído em suas mãos. Ao retornar à sua terra natal, surpreendeu os magnatas locais, que não apenas o respeitavam, mas até cogitavam casar suas filhas com ele. No entanto, os jovens herdeiros o desprezavam. Sem se importar, ele seguiu seu caminho, chamando a atenção das mulheres ao seu redor, que desejavam impressioná-lo. O sol brilhava sobre os arranha-céus quando um avião pousou. Entre os passageiros, destacava-se um homem de olhar penetrante e sapatos impecáveis. Tatos em sua pele e uma presença imponente revelavam sua identidade. TVNG, um veterano de guerra de elite do Esquadrão Nacional Tuitland. Ele havia enfrentado feras, destruído fortalezas, em um passado recente, compartilhado a cama com a rainha do país Y. 3 dias antes, durante uma missão, ele chegou tarde demais. 3 testemunhas foram assassinadas. Era uma armadilha contra ele. Se não fosse isso, agora estaria celebrando com seus companheiros. Seu olhar determinado refletia sua promessa. Encontraria o traidor e não o perdoaria. Um grito interrompeu seus pensamentos. Uma mulher de cabelos rosados e olhos dourados clamava por ajuda enquanto um ladrão lhe arrancava a bolsa. TVNG observou a cena, mas não interveio, mesmo com os pedidos desesperados da vítima. O bandido fugia quando, de repente, foi interceptado. Uma mulher de cabelos roxos surgiu como um raio e, antes que o criminoso reagisse, o derrubou com um chute avassalador. O ladrão caiu desacordado, sangrando. TVNG ficou impressionado, mas sua atenção se desviou para algo ainda mais marcante, a lingerie preta e provocante da desconhecida. O público ao redor ficou chocado. A mulher pegou a bolsa e a devolveu à dona, alertando-a para ter cuidado com os homens desprezíveis do mundo. Em seguida, caminhou com elegância até seu carro esportivo vermelho. Antes de partir, olhou para a TVNG com desdém. Ele se perguntou o motivo daquele olhar, mas logo encontrou a resposta ao verificar a identidade da mulher através de um documento que pegara com destreza. BCH Fifi, presidente do grupo BCH, sorrindo para si mesmo, murmurou: apenas uma mulher assim é digna de estar ao lado do rei dos soldados. Seguindo para seu destino, ele percorreu as ruas até um prédio antigo. Seu objetivo era o apartamento 307 da rua Nandão. Diante da porta, relembrou as palavras de seu falecido companheiro de batalha: se eu não voltar, minha filha passa a ser sua responsabilidade. TVNG olhou para a foto do amigo e de sua filha e sorriu ironicamente. Ela é só 4 anos mais nova que eu. Ser minha filha? Melhor ser minha esposa. O passado o assombrou por um momento. Seu amigo, ensanguentado, pronunciou suas últimas palavras antes de sucumbir a uma espada cravada em seu peito: cuide de Sei Yen. Com o punho cerrado, TVNG jurou vingança. Quando ia entrar no apartamento, ouviu um berro: apartamento 307. 3 meses de conta de luz atrasada. Se não pagar, eu corto a energia. O prédio inteiro ouvia as cobranças da proprietária. E o aluguel? 2 meses atrasados. Subindo as escadas, ele a encontrou reclamando: essa garota do 307 faz transmissões ao vivo de madrugada. Vai acabar ficando careca. TVNG pensou: a filha do meu irmão está vivendo assim? Sem pagar contas e fazendo lives todo dia. Ele bateu na porta. Foi recebido por uma jovem recém-saída do banho, com o corpo ainda molhado. A visão fez seu rosto corar. Antes que dissesse algo, ela apontou e declarou: veio alugar um quarto. Sem esperar resposta, ela sorriu satisfeita. Não posso perder esse inquilino. Agarrou o TVNG e o puxou para dentro. Venha! Venha logo! O contato acidental entre seus corpos deixou o TVNG atordoado. Tem 2 quartos. Pode ficar com este. Arejado, banheiro amplo. 3 meses adiantado. Não inclui eletricidade. Ele hesitou. Minha mala. Ela prontamente se ofereceu para pegá-la, mas, ao tentar levantá-la, percebeu o peso. Com muito esforço, trouxe a mala para dentro e, sem aviso, a empurrou com um chute para o quarto. Pronto. Amanhã me pague o aluguel. Ele tentou argumentar, mas a porta se fechou na sua cara. Suspirando, decidiu aceitar a situação. Olhou para o teto e murmurou: velho amigo, vou cuidar dela. Mas antes, vou descobrir quem te traiu. A noite caiu. TVNG dormia, mas sua mente via cenas da jovem de cabelos roxos. Peito grande, pernas longas, tudo meu. No entanto, um estrondo despertou. Ele abriu os olhos e viu um homem de cabelos vermelhos e uma cicatriz horrenda no rosto. Nada mal, hein? Você percebeu minha presença, disse o invasor, com um sorriso cruel. Mas já é tarde demais. TVNG reconheceu o homem. Jackson, um velho rival. Sério que ainda falam de mim no submundo? Me sinto lisonjeado. Jackson gargalhou. A pessoa que me mandou aqui é poderosa. Você não pode se dar ao luxo de cruzar o caminho dela. Matar um soldado aposentado deveria ser fácil. Sacando sua espada, Jackson assumiu posição de ataque.
Ser lembrado por Tuit Lang é um privilégio. Agora, morra! O combate começava. O choque de forças decidiria quem sairia vivo dali. Jackson estava completamente espancado, o rosto coberto de hematomas. Ele mal podia acreditar que foi derrubado tão rapidamente. TVNG limpou as mãos com indiferença e revelou um segredo. Lembra por que me interesso por você? Não é pela sua força, mas porque sua cicatriz é assimétrica. Pegou calmamente a faca do chão e, ao perceber a expressão inquieta de Jackson, sorriu friamente. Deixe-me equilibrar isso para você. Com um movimento rápido, fez um corte idêntico do outro lado do rosto do adversário. Contemplando sua obra, assentiu satisfeito. Agora sim, está harmonioso. Apontou a lâmina diretamente para Jackson e exigiu: o que sua organização planeja ao infiltrar agentes na gangue Tuit Lang? Jackson, tremendo de medo, mal conseguia responder, gemendo de dor. De repente, um grito interrompeu o interrogatório. TVNG ficou alarmado. Quem está aí? Ele reconheceu a voz imediatamente. Yen. Sem hesitar, correu até o quarto dela. Assim que entrou, ficou chocado com a cena. Um ladrão estava inconsciente no chão, espuma saindo de sua boca, enquanto Yen permanecia tranquila, usando uma máscara facial assustadora. O que aconteceu aqui? Você está bem? Perguntou, ofegante. Ela tirou a máscara e respondeu com naturalidade: estou bem. Esse sujeito entrou de repente e desmaiou de medo ao me ver assim. TVNG piscou, surpreso. Ouvi um grito e achei que estivesse em perigo. Yen fez um gesto de descaso. Se não se importa, tire esse traste daqui. Está atrapalhando minha live. Sem discutir, ele agarrou o ladrão e o arrastou para fora. Assim que apareceu na transmissão ao vivo de Yen, a tela se encheu de comentários animados. Uau, quem é esse homem? Meu Deus, ele é lindo. É o namorado da streamer. Cheguei tarde, mas esse live tá bom demais. Enquanto isso, em outro local, um homem observava atentamente a live. Ele era um caçador da gangue Tuit Lang. Ao ver TVNG, sorriu com malícia. Finalmente encontrei você. Então está com a filha de NP Lanqui. Muito bem. Primeiro, me livrarei de você. Depois, eliminarei o restante da Tuit Lang. Na sede de uma empresa luxuosa, BCH Fifi, a CEO, estava furiosa. Ela exigia saber se o ladrão que havia roubado sua carteira ainda não havia sido capturado. Os funcionários hesitaram, informando que a polícia já estava envolvida e que deveriam ter notícias em breve. Contudo, BCH Fifi, ainda irritada, ameaçou que, caso encontrasse o responsável, ele se arrependeria profundamente. No dia seguinte, TVNG, com um cartão contendo o símbolo da Tuit Lang e a descrição de sua missão, expressava sua insatisfação com a tarefa. Ele tinha 3 meses para conquistar BCH Fifi, mas estava confuso sobre o que exatamente isso implicava. Questionava se seria algo como sequestro, assassinato ou até mesmo se deveria seduzir a CEO. Seu celular tocou, interrompendo seus devaneios, e era LY Tuk, seu superior, que o questionava sobre o andamento da missão. TVNG, visivelmente desinteressado, respondeu que ainda não havia iniciado. LY Tuk, impaciente, o incentivou a acelerar o processo, explicando que BCH Fifi era uma protegida especial e que, caso ele conseguisse conquistá-la, poderia se casar com ela e retornar a Tuit Lang. TVNG, surpreso com a proposta, questionou se ele estava ouvindo corretamente, mas LY Tuk confirmou, alegando que o avô de BCH Fifi já havia aprovado a união. TVNG, em choque, se perguntou como poderiam decidir sua vida sem considerar sua opinião, além de temer que a mulher fosse, por exemplo, extremamente desagradável. LY Tuk, ignorando suas dúvidas, insistiu que ele completasse a missão ou perdesse a chance de retornar a Tuit Lang. A ligação foi cortada abruptamente. Enquanto isso, no escritório de BCH Fifi, ela discutia com seu pai sobre o casamento arranjado. Ela recusava a ideia de se casar com TVNG, um homem que ela nunca havia visto antes. BCH-THNGI, seu pai, tentava acalmá-la, explicando que TVNG não era qualquer pessoa, sendo um ex-soldado da Tuit Lang. BCH Fifi, indiferente, não demonstrava interesse, querendo se concentrar no trabalho. Quando se preparava para sair, seu pai, ofegante, lhe pediu que o acompanhasse. Ele então revelou a TVNG, que estava à espera, ser o homem com quem ela se casaria. O choque foi visível entre os presentes. A ideia de que TVNG fosse o futuro marido de BCH Fifi parecia absurda para todos. Sua aparência descuidada e comportamento desleixado não correspondiam à imagem de alguém digno de ser marido da CEO. Mesmo assim, THNGI, com seriedade, se desculpou pela atitude da filha e explicou que ela precisaria conviver com ele. BCH Fifi, furiosa, decidiu que TVNG começaria a trabalhar na TH, mas em um cargo subordinado e com um salário baixo. TVNG, indignado, não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Mais tarde, no quartel de segurança, TVNG se revoltou ao saber que fora designado como segurança de baixo nível. Ele, um ex-soldado de elite da tropa especial Snow Wolf, se via agora em uma função humilhante. Seu celular tocou novamente, e era BCH Fifi, que o convocava para seu escritório. Sem alternativa, TVNG se dirigiu até lá. Ao entrar, jogou-se de forma relaxada em uma cadeira, colocando os pés sobre a mesa. BCH Fifi, irritada, se perguntou como seu pai podia querer que se casasse com alguém tão desleixado. TVNG, sem demonstrar arrependimento, questionou-a se ela já estava com saudades dele. Fifi, exasperada, alertou-o que deveria melhorar sua imagem se quisesse ter qualquer chance com ela. TVNG, indiferente, apenas acendeu um cigarro, mantendo seu comportamento irreverente. Ela então lhe comunicou que seu pai a havia obrigado a comparecer a um evento naquela noite e que ele, TVNG, seria seu segurança. Fifi estava disposta a ignorar a situação, mas deixou claro que não toleraria problemas. Mais tarde, ela entrou no carro para o evento, vestida com um elegante vestido de gala, enquanto TVNG se acomodava no banco com desleixo. Durante o trajeto, BCH Fifi o advertiu para não causar problemas, mas ele, com um sorriso provocador, garantiu que não faria isso. No entanto, fez uma observação irreverente sobre o busto dela, fazendo-a revirar os olhos, exasperada com a atitude dele. Fifi ficou furiosa ao ouvir o que TVNG dissera, e, sem pensar, socou o braço dele. Ela o chamou de idiota e questionou quem ele pensava que era. Chegando ao evento, um homem de terno branco e cabelo tingido de roxo se aproximou deles. Long Chiu sorriu ao ver Fifi e a cumprimentou, dizendo que poderia tê-la buscado pessoalmente se soubesse que ela viria. Fifi, no entanto, não escondeu o incômodo e respondeu que ele não precisava se preocupar com isso. O olhar de Long Chiu caiu sobre TVNG e, curioso, perguntou quem ele era. Fifi respondeu que ele era seu segurança, mas TVNG, com um tom firme, se apresentou como seu marido. Long Chiu, surpreso e irritado com a situação, cerrou os punhos. Ele sabia que havia perseguido Fifi por anos e não gostava de ver um estranho se intrometer dessa forma. TVNG e o segurança de Long Chiu trocaram olhares desafiadores, até que TVNG, com um simples olhar, fez o segurança se ajoelhar, aterrorizado. Fifi, tentando manter o controle, alertou o TVNG para não provocar mais a situação, enquanto ele, com um sorriso sardônico, respondeu que, embora fosse segurança, ainda tinha seu próprio estilo. Fifi, cansada e frustrada, se sentia entre as expectativas do pai e o comportamento difícil de TVNG, enquanto ele se perguntava se as pessoas ao seu redor realmente eram tão fracas. O pai de Fifi, chegando ofegante, anunciou que o homem diante deles era, de fato, o futuro marido de Fifi, causando surpresa e desconfiança em todos ao redor. Seu marido lhe pediu para entrar logo, apontando que o lugar estava com um cheiro muito forte e desconfortável. Ele temia que alguém pudesse se ajoelhar inesperadamente, algo que não conseguiria suportar. Vendo-a ainda parada, ele pegou sua mão e a conduziu, pedindo para que não ficasse em transe. BCH Fifi, embora em choque, ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Long Chiu, que estava ao lado, não conseguia esconder sua raiva. Ele não entendia como o TVNG, que parecia tão ineficaz em momentos importantes, não conseguiu resolver a situação. Ele jurou que, mais cedo ou mais tarde, faria Fifi se ajoelhar diante dele, tornando-a sua mulher, além de conquistar a poderosa BCH-TH. Ao entrarem no local da festa, a presença de BCH Fifi imediatamente atraiu todos os olhares. Ela era conhecida como a beleza deslumbrante do conglomerado BCH-TH. As pessoas especulavam sobre quem seria o homem ao seu lado, já que nunca a tinham visto com um namorado. Ele parecia mais um guarda-costas ou assistente do que um parceiro romântico. Fifi estava preocupada em avisar a seu marido sobre quem estava na porta. Long Chiu, filho do dono do grupo Long Yi, um homem de intenções mesquinhas. Fique atento, ela alertou. TVNG, surpreso, virou-se para ela e perguntou por que ela estava tão preocupada com ele. Ele então fez um comentário irônico, agradecendo por ela se importar tanto, e pediu que ela o abraçasse. Fifi, irritada, respondeu com um chute, mandando-se afastar. O ambiente da festa estava cheio de risos e conversas, com todos se divertindo e brindando. Quando Fifi entrou, ela foi vista como uma musa, e a ideia de que ela não estava comprometida gerou mais comentários. Nesse momento, Fifi teve que se afastar para tratar de assuntos, aconselhando TVNG a comer algo enquanto ela discutia negócios. No entanto, ao olhar para trás, percebeu que ele havia desaparecido. Ela se perguntou onde ele teria ido. TVNG, por sua vez, estava se deliciando com a comida, seus olhos brilhando ao ver um prato que ele adorava. Fifi suspirou, percebendo que ele não passava de um homem comum, interesseiro e vulgar, ao contrário do que ela havia imaginado. Ele estava prestes a pegar o prato quando uma mão apareceu ao mesmo tempo. Ao olhar para cima, viu alguém que o deixou surpreso. NP Lan Yen Yen, uma figura do passado.
Após algumas interações desconfortáveis, MP Lan Yen sugeriu que TVNG fosse até uma área com vinhos de melhor qualidade, indicando um lugar mais sofisticado para ele. O clima entre eles estava tenso, e Fifi não se importava com as interações. Ela continuou seu caminho, enquanto os outros ao seu redor falavam sobre o relacionamento entre Long Chiu e ela, deixando TVNG ainda mais desconfortável. De volta à festa, no meio de elogios e presentes, Long Chiu presenteou Fifi com um valioso colar de jade, algo raro e de grande valor. Ele insistiu que ela aceitasse, embora Fifi estivesse visivelmente indiferente. Sua resposta foi direta: não posso aceitar. Ela não queria cair nas armadilhas de quem a cercava, mas também sabia que rejeitar completamente poderia gerar problemas. Porém, em uma situação de crescente tensão, TVNG não suportou mais e foi até Long Chiu, confrontando diretamente. A discussão e o confronto entre eles atraíram a atenção de todos, e Fifi, visivelmente irritada, pediu que TVNG parasse. Ela não queria ser o centro das atenções, e seu desconforto só aumentou enquanto o comportamento de Long Chiu, cada vez mais manipulador, ficava evidente. Ela sabia que estava em um jogo perigoso, mas não queria dar o braço a torcer. Ao mesmo tempo, o ambiente da festa se tornava cada vez mais insuportável, com as interações entre eles atingindo um pico de hostilidade. A coletiva de imprensa do lançamento de um produto importante para o conglomerado BCH-TH Lan chegou, e Long Chiu, com intenções maliciosas, viu uma oportunidade perfeita para pressionar BCH Fifi a aceitar um presente valioso, um colar. Ao pensar sobre isso, ela imaginou as manchetes nos jornais locais que a ligariam a Long Chiu e a sua família, envolvida com negócios ilícitos. Isso seria um grande golpe para a reputação e o crescimento da BCH-TH, e BCH Fifi se sentia paralisada de medo. Se fosse forçada a aceitar o colar, os rumores sobre ela e Long Chiu provavelmente tomariam conta das páginas de fofocas da cidade, o que ela sabia que não seria bom para ninguém, especialmente para o futuro da empresa. BCH Fifi tentava tomar uma decisão racional, mas a situação parecia impossível. O comportamento de Long Chiu estava se tornando insuportável, e ela não sabia como escapar dessa armadilha. Foi quando, num instante de angústia, uma mão forte agarrou a sua mão, interrompendo o momento de tensão. Era TVNG, um homem que emanava uma presença de frieza e firmeza, o que imediatamente afastou qualquer tentativa de Long Chiu de forçar o presente sobre BCH Fifi. Com uma expressão feroz, TVNG confrontou Long Chiu, sua voz fria cortando a tensão do ar. Quem permitiu que você tocasse em minha esposa? Disse TVNG, com um tom que deixava claro que não tinha medo de enfrentar a situação, e que estava ali para proteger BCH Fifi de qualquer maneira. A sala de conferências, que até então estava silenciosa, se encheu de murmúrios. Algumas pessoas estavam confusas e surpresas, outras começaram a zombar de TVNG. Quem é esse sujeito? Alguns cochichavam. Ele está se referindo a BCH Fifi como esposa dele. Outros questionavam com desdém, vendo a coragem de um simples segurança desafiar um homem de negócios tão poderoso quanto Long Chiu. A situação parecia se agravar. Long Chiu, furioso, mandou chamar os seguranças para expulsá-lo, mas antes que qualquer coisa acontecesse, Yen, uma mulher que parecia completamente à vontade na situação, deu um passo à frente, assumindo que era esposa de TVNG. Ela tentou acalmar as coisas, dizendo que estava tudo bem e pedindo que todos continuassem sua conversa. Mas, a pressão da situação fez com que a confusão só aumentasse, e logo todos estavam ainda mais agitados. BCH Fifi observava de longe. Ao perceber a situação caótica, não pôde deixar de fazer uma avaliação sobre TVNG. Como ele conseguiu arranjar uma esposa? Ele é um homem problemático, pensou consigo mesma. Quando TVNG correu para tentar explicar a confusão com uma desculpa desajeitada, dizendo que Yen não era realmente sua esposa, mas uma mulher com quem ele apenas estava morando, a situação só piorou. Yen, sem perder a oportunidade, rapidamente desmentiu a explicação dele, sugerindo que ele estava mentindo sobre tudo. Long Chiu, satisfeito por ver a confusão, começou a atacar TVNG ainda mais com palavras duras e acusações, enquanto a multidão assistia atenta. Nesse momento, TVNG, que havia tentado com todas as suas forças manter a compostura, finalmente desferiu um golpe certeiro ao questionar a autenticidade do presente de Long Chiu. Ele afirmou com convicção que o colar que Long Chiu estava tentando forçar sobre BCH Fifi não era feito de jade verdadeiro, mas de um material falso, chamado THYMCT, um tipo de pedra que se parecia com jade, mas não tinha o mesmo valor. As palavras de TVNG ecoaram na sala, e as reações foram imediatas. Algumas pessoas começaram a duvidar de Long Chiu e a questionar se ele realmente sabia o que estava oferecendo. Long Chiu, nervoso e com orgulho ferido, reagiu imediatamente, acusando TVNG de ser ignorante, mas a provocação de TVNG parecia ter atingido seu ponto fraco. O clima ficou tenso, com a ameaça de escândalo se aproximando. Enquanto os outros observavam atentamente, TVNG desafiou Long Chiu a comprovar a autenticidade do colar.
Ele sugeriu uma simples medição de peso e volume, que poderia revelar se o material realmente era verdadeiro. Long Chiu, furioso e sem saber como reagir, ficou nervoso. A situação estava se tornando insustentável. Ele não podia permitir que alguém como TVNG o humilhasse assim em público. Apesar de sua raiva, TVNG não desistiu, mantendo a calma e fazendo o procedimento para testar o colar. Ele estava determinado a provar que Long Chiu estava tentando enganar todos na sala, e com cada passo, ele destruía a imagem de Long Chiu como alguém confiável e respeitável. A tensão estava no auge, e BCH Fifi, observando tudo isso, sabia que não poderia mais ignorar os sinais. A maneira como Long Chiu reagia estava deixando claro que ele estava preocupado. Ela já tinha visto o suficiente para entender que não poderia confiar naquele presente ou na sua intenção. A batalha entre os dois homens não tinha terminado, e ela estava no centro disso, com o destino do colar e sua própria reputação em jogo. Após o precioso diamante mergulhar completamente no fundo do recipiente, ele continuou sua explicação com confiança, ressaltando que todos sabiam que a densidade do jade F-Tui variava entre 3,30 e 3,36, enquanto a densidade do jade THYMCT ficava entre 2,48 e 2,6. Isso era algo que qualquer pessoa que tivesse completado o ensino médio saberia. Ele explicou ainda que multiplicar a densidade pelo volume de um objeto resultava em seu peso. Long Chiu, ao ouvir suas palavras firmes e argumentações precisas, não conseguiu evitar o suor frio escorrendo pela sua testa, e o público ao redor começava a ser convencido pela lógica de seus cálculos. De acordo com os parâmetros de volume e densidade fornecidos, se o colar de jade F-Tui fosse genuíno, seu peso ficaria entre 119 gramas e 123 gramas. Com sua expressão imperturbável, o homem retirou a pedra do recipiente e continuou. É claro, se for o jade THYMCT, o peso será mais leve, cerca de 90 gramas. Isso pode ser verificado pesando. O olhar de BCH-TNG, que assistia à cena, se estreitou em uma mistura de sarcasmo e admiração. Sua confiança era palpável, e ele comentou em tom provocador, isso é realmente muito inteligente. Será que ele pode mesmo identificar se o colar é verdadeiro ou falso? Será que ele sabe que está prestes a ser desmascarado na frente de todos? Long Chiu estava tenso e preocupado, pensando consigo mesmo sobre como alguém sabia do que ele nunca tinha revelado. Sua mente estava inquieta com a iminente revelação. Quando o peso do colar foi finalmente determinado, o valor foi anunciado, 91 gramas. A plateia ficou chocada, percebendo que o colar era falso. Alguns começaram a zombar, admirando a habilidade de Long Chiu em identificar a fraude, enquanto outros lamentavam a decepção. BCH-TNG, sem paciência, se aproximou e tentou explicar a Fifi que ele também havia sido enganado e prometeu encontrar os responsáveis pela fraude, oferecendo-lhe um verdadeiro colar de jade como compensação. Com vergonha, ele se retirou apressadamente. O sorriso sarcástico de TVNG ao ver Long Chiu se afastar enfureceu ainda mais o homem. Em um acesso de raiva, Long Chiu murmurou entre dentes que ele iria pagar por aquilo, mas logo percebeu que não havia mais tempo para desavenças, e a festa rapidamente perdeu a energia. Fifi decidiu ir embora, seguida de TVNG e Yen Yen. Durante o trajeto, Yen Yen perguntou a TVNG sobre o relacionamento dele com Fifi, mas ele se mostrou desinteressado, pedindo para deixar o assunto de lado por enquanto, pois estava ocupado. Na luxuosa limusine, a tensão entre TVNG e Fifi aumentou. Ela, irritada, questionou por que ele a tratava com tanta intimidade e insistiu que não gostava de ser chamada de esposa em público. Ele, com um sorriso travesso, respondeu provocativamente, chamando-a de Bachan Yan, o que intensificou o clima tenso. Antes que a situação piorasse, um alerta de emergência apareceu no celular de TVNG, notificando de um assassinato planejado para aquela noite. Ele rapidamente percebeu a gravidade e ordenou ao motorista que parasse o carro. Fifi, surpresa, tentou entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse protestar, um enorme caminhão container se aproximou em alta velocidade, quase atingindo o veículo. Com um movimento rápido, TVNG segurou Fifi, puxando-a para seu abraço, e se jogou no banco para protegê-la com seu próprio corpo. O impacto foi devastador, e o carro capotou, pegando fogo. O motorista ficou preso nas ferragens, mas Fifi, graças à proteção de TVNG, saiu ilesa, embora visivelmente abalada. Quando o perigo passou, ela notou que TVNG estava ferido, com sangue escorrendo pela testa. Preocupada, chamou, mas antes que pudesse perguntar mais, um grupo de criminosos apareceu, ameaçando matá-la. A luta parecia inevitável, e TVNG, com frieza, disse a Fifi para ficar atrás dele enquanto se preparava para enfrentar os bandidos. Fifi, angustiada, tentou sugerir uma solução pacífica, mas TVNG estava determinado a resolver a situação à sua maneira. Em poucos instantes, ele desarmou os bandidos, derrotando-os um a um com uma destreza impressionante.
A ameaça foi neutralizada rapidamente, e os criminosos ficaram no chão. Fifi observou, atônita, a habilidade de combate de TVNG, sem acreditar no que via. Com agilidade, ele colocou uma mão no bolso e com a outra alisou o cabelo, exibindo uma postura calma enquanto olhava para um dos agressores caídos no chão, com sangue escorrendo do nariz. Ele então comentou friamente, agora, ninguém consegue falar mais nada, e não há como arrancar informações. Em uma ilha remota e tranquila, Kim Chiu-ka, com sua postura serena, estava ao telefone, respondendo com um tom amigável. Quando o assunto mudou para BCH Fifi, ele explicou calmamente que ela havia colocado uma recompensa pela sua vida, mas que o valor não era alto. Ele havia investigado e descoberto que alguém queria matá-la, mas ainda estava apurando mais informações. A conversa foi interrompida quando a voz do outro lado da linha ficou tensa, alertando sobre os assassinos profissionais da organização BNG que estavam na ilha. Kim Chiu-ka desligou o telefone, e TVNG, preocupado, ficou com o olhar fixo no horizonte. Ele sabia que os assassinos não eram amadores e que, se BCH Fifi tivesse alguém forte a protegendo, seria difícil para os assassinos eliminá-la de imediato. No entanto, seu verdadeiro objetivo não era matá-la, mas estudar a força da proteção ao redor dela para um ataque mais certeiro no futuro. A situação estava se complicando a cada segundo, e TVNG sentiu o aperto no peito, ciente do perigo crescente. Naquela noite, enquanto o carro dourado avançava rapidamente pela estrada, BCH Fifi e TVNG estavam juntos, mas cada um imerso em seus próprios pensamentos. TVNG estava tão preocupado com os assassinos que nem percebeu o momento em que BCH Fifi quebrou o silêncio com um simples obrigada. Ele se virou surpreso, sorriu e respondeu que não havia necessidade de agradecimentos, já que estavam todos na mesma equipe. Ela, no entanto, o ignorou, desviando o olhar. Quando o carro parou em frente a uma mansão luxuosa, TVNG sentiu uma tensão crescente. Nervoso, ele foi desafiado por uma pergunta inesperada de BCH Fifi, que o questionou sobre sua tensão, já que ele parecia muito mais relaxado durante a luta. TVNG, sem graça, tentou se justificar, dizendo que estava nervoso por causa do casamento e da primeira noite. BCH Fifi, irritada, o interrompeu e o mandou embora, furiosa com sua insinuação. Dentro da mansão, o pai de BCH Fifi estava sentado de maneira elegante no sofá, sorrindo satisfeito. Ele se voltou para a TVNG e afirmou que, agora que ele estava ali, tudo ficaria bem. BCH Fifi, rapidamente se levantando, protestou com raiva, dizendo que já estava tarde e que ele poderia ir embora. O pai dela, no entanto, não entendeu e insistiu que, agora que TVNG era seu marido, ele deveria ficar. O pai de BCH Fifi então tirou 2 certidões de casamento vermelhas da gaveta e as mostrou a ela, revelando que, desde aquele momento, ela e TVNG estavam oficialmente casados. Chocada e indignada, BCH Fifi exclamou que não tinha autorizado aquilo e acusou seu pai de tomar decisões sem consultá-la. O pai, tentando acalmá-la, explicou que havia apenas feito uma formalidade, já que eles estavam ocupados. Enquanto isso, TVNG observava a situação com um sorriso discreto, satisfeito com o que estava acontecendo. BCH Fifi, no entanto, estava em choque e não conseguia entender por que seu pai havia feito algo assim sem sua permissão. BCH Fifi estava tão incomodada com a situação que não queria mais morar na mesma casa que TVNG. Ela subiu as escadas rapidamente, interrompendo a conversa e dizendo que não queria vê-lo. O pai, perplexo, olhou para a TVNG sem saber como reagir. Com autoridade, o pai de BCH Fifi, BCH Tuk, estabeleceu que ela não deveria sair e que a casa ainda era dele. Ele reforçou que, agora casada com TVNG, ela deveria ser tratada com respeito e não ser desobediente. Ele também fez um comentário que pegou o TVNG de surpresa, dizendo que, a partir de agora, ele não deveria mais chamá-lo de tio, já que agora ele era marido de Fifi e deveria se comportar como tal. TVNG, embora um pouco confuso, se sentiu eufórico com as palavras de seu sogro. A ideia de ser o marido de Fifi parecia-lhe um grande privilégio. O sogro, cheio de entusiasmo, aconselhou-o a ser firme com Fifi e a não permitir que ela fizesse o que quisesse, sugerindo até que, se necessário, ele poderia discipliná-la. Com um sorriso confiante, o pai se despediu, dizendo que não interferiria naquela noite. Embora a maneira direta e até rude com que o sogro falava sobre o relacionamento deles tenha causado certo desconforto em TVNG, ele não conseguiu deixar de sorrir. Depois da conversa, ele decidiu que já não havia mais razão para esperar e subiu as escadas para seguir Fifi. Fifi estava furiosa e desconcertada com a situação, especialmente pelo comportamento de seu pai. Quando percebeu que TVNG a seguia, ela questionou o que ele estava fazendo ali. Ele, com uma expressão relaxada, respondeu que tinha ido para dormir. Fifi insistiu para que ele fosse embora, mas ele, com uma calma imperturbável, afirmou que agora eram um casal e que deveriam dormir no mesmo quarto. Quando ele mencionou as palavras de seu sogro sobre disciplinar Fifi,
Ela ficou ainda mais irritada, mas também desconcertada, sem saber como reagir. Ela entrou no quarto e tentou se controlar, mas TVNG continuou a provocá-la, afirmando que, como marido, tinha o direito de ver tudo o que ela usava, inclusive suas roupas íntimas. Fifi, apavorada, percebeu que havia deixado algumas peças íntimas no terraço. Ao voltar, encontrou TVNG brincando com uma de suas peças, o que a deixou ainda mais envergonhada. Ela pediu que ele saísse, mas TVNG parecia mais confiante do que nunca, sem se importar com a situação. Ele continuou a provocá-la até que, em um impulso, ela o empurrou da cama. Ele caiu no chão com um grito de surpresa, mas logo se levantou e fez piadas sobre o ocorrido. Fifi estava furiosa, mas sabia que, se o mandasse embora, teria que lidar com a vergonha da situação. Ela deitou na cama, tentando pensar que, ao menos, seria apenas uma noite e que, no dia seguinte, resolveria tudo. No entanto, TVNG continuou com seu comportamento imprevisível, colocando suas pernas sobre ela enquanto dormia. Fifi, já exausta, sentia-se cada vez mais desesperada com a situação. Ela sabia que não poderia deixá-lo dormir ali, mas qualquer atitude só parecia apenas agravar ainda mais a vergonha que estava sentindo. Na manhã seguinte, TVNG se levantou e, com um sorriso irônico, comentou sobre o que acontecerá, tratando tudo como uma história engraçada. Seus colegas de trabalho, ao vê-lo com o rosto machucado, zombaram dele, duvidando de sua versão dos fatos. No entanto, TVNG estava acostumado a ser visto como alguém que exagerava e, mesmo sendo ridicularizado, continuava com um sorriso no rosto. Ele sabia que ninguém acreditaria nele, mas, no fundo, estava ciente de que o que realmente importava era o poder que agora tinha sobre Fifi. Enquanto isso, Lyi Shui, o chefe de segurança, apareceu na sala, repreendendo os jovens por sua atitude despreocupada. Ele observou o TVNG e apontou para sua roupa, dizendo que, como alguém da segurança, ele deveria se comportar de maneira mais séria e profissional. Era um lembrete de que, apesar das brincadeiras e provocações, o trabalho e a postura profissional não podiam ser negligenciados. Naquele ambiente, todos estavam apreensivos, temendo o olhar atento de TVNG. O novo trabalho que lhe fora designado, após poucos dias de chegada, parecia um grande desafio. A tarefa consistia em investigar uma série de furtos na empresa BCHTH, onde vários objetos pertencentes a funcionárias haviam desaparecido nos últimos tempos. A pressão era grande, ele deveria concluir a investigação em 2 dias, ou perderia 80% do salário. Ainda havia a recomendação de trocar de roupa para o uniforme da segurança, algo que ele não dava muita atenção. Após vestir o uniforme, TVNG seguiu com Lu Kuk-shi, seu colega de trabalho, que estava visivelmente nervoso. Ele se desculpava por algo que havia dito anteriormente, sugerindo que as palavras que havia falado para o chefe, Lee Trui, não haviam sido as mais adequadas. Lu expressava sua preocupação de que esse incidente pudesse prejudicar TVNG. No entanto, TVNG, com sua atitude tranquila, respondeu que não estava preocupado com isso. Para ele, a missão era apenas investigar um caso de furtos, e isso não representava um grande problema. Enquanto caminhavam pelos corredores da empresa, TVNG acendeu um cigarro, o que imediatamente fez com que Lu Kuk-shi fizesse um gesto de repreensão. A empresa proibia fumar durante o expediente, mas TVNG, desinteressado, continuou com seu cigarro. Lu insistiu que apagasse o cigarro, preocupado com possíveis represálias de Lee Trui, e TVNG, com um sorriso, respondeu que não se importava, pedindo a Lu para apagar o cigarro por ele. No momento em que o cigarro foi apagado, um grito feminino ecoou de uma das salas próximas. As palavras desesperadas de uma mulher pedindo ajuda chamaram a atenção de ambos. Ao se aproximarem, perceberam uma cena alarmante. A mulher, Kyutwit, estava sendo ameaçada por um homem, que parecia um superior. O homem estava tentando forçar a mulher a ceder à chantagem sobre sua saúde financeira em troca de um aumento salarial. Ela estava sendo coagida, e seus gritos de socorro ecoavam pelos corredores. Com rapidez, TVNG agiu. Sem hesitar, arrombou a porta e entrou na sala, ordenando que o agressor a soltasse. A mulher, que estava tentando escapar, aproveitou a distração do homem e correu em direção à TVNG, se protegendo atrás dele. O homem, surpreendido pela intervenção, tentou intimidá-los, mas TVNG não se deixou intimidar e desafiou o homem. Ele revelou sua verdadeira identidade como um simples segurança, sem se importar com a posição hierárquica do agressor. Lu Kuk-shi, vendo a situação, tentou advertir TVNG, explicando que o homem em questão era ninguém menos que LNG Quintan, um dos diretores de maior poder na empresa. Sua posição era muito mais alta do que a de Lee Trui, e ele não deveria entrar em confronto com ele. Contudo, TVNG, sem hesitar, continuou firme em sua postura. Ao saber quem era o homem, ele não teve receio algum e continuou a desafiar LNG Quintan, afirmando que o poder dele não era nada comparado ao da sua esposa, que era dona da empresa.
O confronto intensificou-se, com LNG Quintan tentando agredir TVNG, mas ele foi prontamente impedido. TVNG demonstrou uma força surpreendente, desarmando-o com facilidade. LNG Quintan, humilhado, tentou ameaçá-lo com seu poder, mas TVNG, impassível, não se deixou intimidar. Foi nesse momento que BCH Fifi, a esposa de TVNG e a verdadeira proprietária da empresa, entrou na sala, trazendo consigo sua segurança pessoal. BCH Fifi olhou diretamente para LNG Quintan e, com um olhar frio, repreendeu-o por abusar de sua posição. Ela logo revelou que os dois seguranças seriam recompensados com um bônus de 5.000 yuan, algo que deixou Lu Kuxi extremamente grato. A conversa seguiu com BCH Fifi anunciando que Qiu Tuit seria promovida a sua assistente pessoal, o que deixou a jovem funcionária emocionada e grata. Antes de sair, BCH Fifi pediu que o incidente fosse mantido em segredo, para não prejudicar a imagem da empresa. No entanto, TVNG, inconformado com a impunidade de LNG Quintan, questionou por que ela o havia poupado. Ela explicou que a influência de LNG Quintan na empresa era significativa devido à sua família, mas TVNG não estava convencido. Ele não podia deixar de pensar no quanto esse homem era desprezível e como ele merecia uma punição mais severa. BCH Fifi, pacientemente, explicou que as coisas não eram tão simples quanto pareciam e que algumas vezes era necessário agir com cautela. Com isso, TVNG, embora ainda irritado, foi forçado a aceitar as explicações de sua esposa, ciente de que as batalhas que ele enfrentava no ambiente corporativo eram muito mais complicadas do que ele imaginava. No fundo, ele sabia que, algum dia, ela acabaria reconhecendo sua determinação e, quem sabe, o chamando de marido publicamente. TVNG nunca foi uma pessoa desregrada, ele sempre se manteve digno e controlado, como uma pedra preciosa. No entanto, ao perceber a falta de crença de Qiu Tuit em suas palavras, ela virou-se e o ignorou. Ela comentou com desdém, zombando de sua postura, e saiu, deixando-o para trás. Quando a mulher se foi, Qiu Tuit, ainda um tanto envergonhada, se curvou em agradecimento a TVNG, expressando sua gratidão sincera. Ela lhe disse que não sabia o que teria acontecido sem sua ajuda. TVNG sorriu de volta, respondendo que isso era apenas parte de sua responsabilidade, não havia necessidade de tanta formalidade. Qiu Tuit, com um sorriso, aceitou suas palavras e comentou que, em uma outra oportunidade, a convidaria para um almoço. TVNG, sempre receptivo às ofertas de uma refeição, concordou alegremente. Após despedirem-se, Qiu Tuit seguiu seu caminho. TVNG e Kuxi retornaram ao local de trabalho, onde, ainda curioso, TVNG não pôde deixar de perguntar sobre o comportamento que ele considerava estranho diante de sua esposa, BCH Fifi. Kuxi, desconcertado com a postura indiferente de TVNG em relação à sua esposa, tentou explicar que, no ambiente de trabalho e diante de tantas pessoas, ele preferiu manter a compostura e respeito pela imagem dela. TVNG, sem perceber, continuou a se vangloriar de suas habilidades em controlar sua esposa, alegando que ela se comportaria da maneira que ele quisesse assim que chegassem em casa. Kuxi, já cansado das constantes exaltações de TVNG, sugeriu que ele fosse mais comedido nas suas palavras, para não correr o risco de ser desmascarado. TVNG, por sua vez, deu uma longa suspiro, lamentando que se BCH Fifi fosse tão obediente quanto Qiu Tuit, tudo seria mais fácil. A cena então muda para o apartamento de NP Lan Yen. Ao chegar à porta de seu quarto, TVNG percebeu que tudo estava apagado e em completo silêncio. Ele entrou e, ao acender o isqueiro, chamou por ela, mas não obteve resposta. A princípio, ele pensou que ela estivesse apenas em outra parte da casa, mas a quietude o deixou inquieto. Ela normalmente passava as noites fazendo transmissões ao vivo, então sua ausência o preocupou ainda mais. De repente, um som vindo de dentro de um quarto fez seu coração disparar. Ele correu até a porta e bateu, perguntando novamente se ela estava ali, mas o que ouviu foi o som de gemidos abafados. Preocupado, ele arrombou a porta e encontrou NP Lan Yen deitada na cama, tremendo, com um rosto pálido e suando profusamente. Imediatamente, TVNG correu para segurá-la. Ela estava com febre alta e não conseguiu reagir. TVNG, desesperado, perguntou o que tinha acontecido, mas ela estava sem forças para explicar. Uma hora depois, no hospital, ela despertou e TVNG, aliviado, lhe perguntou como ela estava se sentindo. Ela explicou que tinha tomado banho com água fria e, apesar de esperar que a febre passasse, ela piorou com o tempo. TVNG, frustrado com a imprudência dela, a repreendeu severamente, questionando sua falta de cuidado e a razão de não ter tomado remédios para aliviar a febre. NP Lan Yen, com uma expressão resignada, explicou que estava tentando economizar, já que a conta de energia estava atrasada e ela não podia ligar o aquecedor. TVNG, surpreso, perguntou como ela poderia estar economizando de forma tão extrema, considerando que ela era popular em suas transmissões ao vivo e que ganhava bem.
Ela, no entanto, revelou que sua fonte de renda estava comprometida, pois a plataforma de streaming havia fechado e ela não estava conseguindo outro trabalho. Refletindo sobre a situação dela, TVNG sentiu uma profunda empatia. Ele percebera, naquele momento, que a vida dela era muito mais difícil do que imaginava. Ele fez uma promessa silenciosa: faria tudo o que fosse possível para cuidar dela. Alguns dias depois, quando ela já estava mais recuperada, NP Lan Yen saiu do hospital, alegre e animada. TVNG, no entanto, estava preocupado com os gastos inesperados e comentou com ela, sem querer que ela percebesse seu desconforto. Ela, empolgada, sugeriu que fossem comer algo gostoso para comemorar, mas ele, sem muito ânimo, sugeriu uma alternativa muito mais simples. No momento, o telefone de TVNG tocou, interrompendo a conversa. Era Kim Chiu-ka, que já havia chegado à cidade e queria encontrar TVNG para conversar sobre um assunto importante. Kim Chiu-ka mencionou que tinha algo valioso que havia conseguido do rei da Dinamarca, algo que poderia mudar os rumos de seus negócios. Após a ligação, TVNG instruiu NP Lan Yen a voltar para casa e esperar por ele. Ele precisava resolver essa questão rapidamente. No entanto, NP Lan Yen, sentindo-se um pouco deixada de lado, insistiu para ir com ele, e TVNG, sem saída, concordou. Finalmente, ao chegar a um restaurante sofisticado, NP Lan Yen, empolgada com o ambiente, fez um comentário espontâneo sobre como nunca imaginara que a primeira vez que saíssem juntos seria em um lugar tão requintado. TVNG ficou surpreso com suas palavras e, um pouco desconcertado, tentou acalmá-la. Ela, sempre bem-humorada, respondeu que não se importava com sua situação financeira e que o que importava era estar com ele. No entanto, TVNG a lembrou de que ele já tinha uma esposa e que ela não deveria se iludir com falsas esperanças. NP Lan Yen, por sua vez, não se deu por vencida, dizendo que já sabia da situação dele, mas que, ao contrário de BCH Fifi, ela o aceitaria como ele era. Enquanto isso, dentro do edifício, Kim Chiu-ka saboreava uma taça de vinho, observando a cidade com um olhar contemplativo, sem perceber que o encontro com TVNG e NP Lan Yen estava prestes a acontecer. Quando viu chegar, Kim Chiu-ka levantou-se e, com um sorriso, ofereceu-lhe uma recepção calorosa, pronto para discutir os negócios que haviam trazido TVNG até ali. A mulher diante dele era, aparentemente, a pessoa que ele tinha jurado proteger. No entanto, naquele momento, tanto Yen quanto TVNG estavam tão focados na comida que pareciam duas feras famintas atacando a mesa. Ignorando completamente Chiu-ka, que estava em um estado de confusão, ambos devoravam a comida vorazmente. Chiu-ka observava, perplexo, a cena, vendo-os como animais selvagens em uma luta pelo sustento. Ele se aproximou de TVNG, colocou a mão em seu ombro e o repreendeu, claramente irritado. TVNG, sem se incomodar, se virou e resmungou. Nos últimos 2 dias, não consegui sequer uma refeição decente. Deixe-me comer primeiro, depois podemos conversar. Chiu-ka, ainda surpreso com o tratamento, observava tudo em silêncio. Mas Yen, ao ver que ele estava visivelmente desconfortável, lhe ofereceu um copo de água, tentando acalmá-lo, mas Chiu-ka não conseguia conter a frustração. Ele gritou, indignado, dizendo: "Eu sou Chiu-ka, o famoso assassino da indústria. Não sou um simples garçom." Ambos, Yen e TVNG, se sentiram um pouco culpados pela situação. Depois de meia hora, os dois estavam saciados e Yen, deitada no sofá, não conseguiu evitar uma exclamação de prazer, dizendo que fazia muito tempo que não comia algo tão bom. Já Chiu-ka, sozinho, se sentia ainda mais desvalorizado e amargurado, perguntando-se quanto mais precisaria suportar antes de finalmente ser notado por eles. Quando TVNG, aparentemente sem se importar, perguntou sobre o custo da refeição, Chiu-ka, de forma casual, respondeu que não era caro, com a conta de apenas algumas dezenas de milhares. Mas ao ouvir isso, Yen ficou surpreso e perguntou: "Quanto? Isso é muita grana. Você realmente está ganhando dinheiro suficiente para bancar isso agora?" Chiu-ka respondeu com um sorriso: "Se não fosse por você me introduzir nesse ramo, eu estaria ainda comendo em um buraco de carvão na mina de Nanfi. E mesmo essa refeição, não é nada demais." Yen parecia admirado por Chiu-ka, então observou que o hotel, normalmente vibrante e cheio de vida, estava bem calmo naquele dia. Ele percebeu que todas as camadas do hotel haviam sido compradas por Chiu-ka, com exceção de um andar. Chiu-ka, por sua vez, zombou de ambos, dizendo: "Fiquem quietos. Não importa o quanto vocês fingem ser ricos ou pobres, no fim, todos somos do mesmo tipo. Agora, que comeram, vamos relaxar um pouco." TVNG, ainda com uma expressão cansada, refletiu sobre sua situação financeira, mas acabou indo com os outros até o elevador. Enquanto subiam, ele perguntou a Chiu-ka sobre o último andar do hotel que não estava sob seu controle. Chiu-ka,
Com calma, explicou que tinha comprado quase todos os andares, mas o 17º andava sendo reservado para uma importante reunião de negócios. Ao chegarem ao 17º andar, um homem misterioso os observou, mas Tio K, sem hesitar, explicou que o gerente do hotel insistira em manter aquele andar devido à visita de uma figura importante. O clima mudou rapidamente, e o grupo seguiu até o 19º andar, onde uma série de seguranças estavam postados. Tio K, sem esconder a surpresa, questionou como ainda havia clientes no local, dado que quase todo o hotel estava sob sua posse. Um segurança, com um olhar desdenhoso, tentou bloqueá-los, mas foi rapidamente rebatido por um segurança de mais alto escalão, que o repreendeu por ser desrespeitoso. Dentro do hotel, uma discussão estava se desenrolando, e Tio K percebeu que o ambiente estava tenso. Quando ele tentou intervir, foi interrompido por LNG Quintan, que parecia ter um rancor pessoal contra ele. Mas antes que pudesse responder, Tio K interveio, com uma ironia que fez LNG Quintan se calar. Ele havia acabado de mencionar que era o responsável pela compra do hotel, exceto o 17º andar, e isso fez LNG Quintan engolir suas palavras. Enquanto a tensão aumentava, outra figura, Invn Ban, apareceu e tentou apaziguar a situação com um sorriso forçado. Ele se apresentou e fez uma tentativa de iniciar uma conversa amigável, oferecendo uma parceria. Tio K, porém, não se impressionou, e por meio de um sussurro, alertou a todos sobre o perigoso histórico de Invn Ban, que era conhecido por ser implacável com seus inimigos. No entanto, LNG Quintan continuou sua hostilidade, tentando humilhar Tio K, mas a situação tomou um rumo inesperado quando Tio K ameaçou revelar mais sobre os segredos do hotel e os negócios obscuros do lugar. A tensão no ar era palpável, e ninguém sabia exatamente como aquilo tudo iria se desenrolar. Após a tentativa frustrada de intervir, Tio K rapidamente levantou o punho e acertou o rosto do homem com tal força que vários dentes se partiram e seu rosto ficou ensanguentado, fazendo-o cair de imediato no chão. Lan Tio, observando tudo de longe, chamou suavemente o nome de LNG Quintan, que estava assistindo a cena e sorriu levemente, comentando que Tio K estava agindo com mais contenção em relação ao que havia feito antes. Se a situação fosse em um lugar isolado, LNG Quintan já teria perdido a cabeça. VN Van, indignada, levantou a voz, questionando se o ataque de Tio K não tinha sido um pouco excessivo. No entanto, TVNG respondeu calmamente, argumentando que, se ele tivesse chamado LNG Quintan de tolo e ele aceitasse, então sim, ele concordaria com o exagero. O homem estava visivelmente irritado com a zombaria, mas Tio K, com serenidade, o ignorou. Logo depois, Kill Twitch, que estava mais próxima, foi chamada por TVNG, que queria esclarecer os acontecimentos. Ela explicou rapidamente que havia vindo com BCH-TNG para discutir negócios, mas, ao se separarem no local, haviam sido cercados por LNG Quintan e seus capangas. Quando o BCH-TNG se afastou, os agressores tentaram forçá-la a entrar em um local fechado, o que a deixou preocupada. TVNG, em tom sério, perguntou a Kill Twitch sobre o que ela sabia da reunião. Ela revelou que BCH-TNG estava reunido no 17º andar, em uma reunião secreta. Essa informação fez TVNG perceber que o 17º andar era o único que ele não tinha controle. Tio K, com agilidade, confirmou que o gerente também havia mencionado que uma figura importante estava presente ali, o que levou a uma conclusão alarmante. A figura importante não era ninguém menos que TVNG. O tom da conversa mudou para algo mais grave, com TVNG se mostrando ansioso para entender os detalhes de uma investigação anterior. Ele queria saber quais pistas Tio K havia encontrado, especialmente sobre a organização criminosa envolvida na tentativa de assassinato de BCH Fifi, conhecida como Sexta-feira Negra. Tio K, sabendo da seriedade da situação, revelou que essa organização era notória por sua crueldade e eliminação de qualquer pessoa que estivesse no caminho de seus objetivos. Eles agiam de maneira meticulosa e violenta, o que havia resultado em massacres como o ocorrido em Mistam, na África. O líder da organização, conhecido como Sexta-feira Negra, era quase uma lenda entre os criminosos. Ele sempre usava um símbolo característico, uma flor de ameixa negra tatuada no braço, o que fez TVNG se alarmar ao lembrar que havia visto essa mesma tatuagem no agressor do elevador mais cedo. O momento ficou ainda mais tenso quando Lan Tio e seus subordinados tentaram impedir TVNG de avançar para o 17º andar, alegando que ele ainda não havia pagado por sua ofensa anterior. Mas TVNG, com uma expressão de determinação, rapidamente desconsiderou as ameaças, ciente de que BCH Fifi estava em perigo iminente. Enquanto isso, no 17º andar, em uma sala de reuniões luxuosa, um homem de aparência altiva, segurando um charuto, olhou para os presentes com desdém. Ele se identificou como Invn Min, o líder da família In, uma das grandes famílias de Não-O. Ele estava ali para afirmar sua autoridade e ridicularizar as outras famílias, zombando da fragilidade de seus seguranças, que já estavam no chão antes mesmo de ele fazer qualquer movimento.
As tensões aumentaram rapidamente quando Inven Min fez um discurso arrogante sobre o poder da família Yin e sua ascensão após a queda da família BCH. Ele declarou que, com o treinamento intensivo que recebeu de um mestre das artes marciais, ele estava pronto para dominar completamente a cidade. Ele ainda revelou que seu irmão caçula havia consolidado o controle das forças locais e que o futuro de Nanoa estava agora sob o controle da família Yin. Esse desafio de poder não foi bem recebido pelas outras famílias, como a família Shang, que tentou se submeter às exigências de Inven Min para evitar um conflito direto. A família TRNH também se posicionou, sugerindo que faria concessões, mas não aceitaria humilhações. Inven Min, porém, não estava disposto a aceitar qualquer forma de resistência. Ele, então, deu um tapa imenso no rosto de TRNH Longia, que estava tentando mediar a situação, humilhando-o publicamente e deixando claro que ninguém mais seria capaz de desafiar sua autoridade em Nanoa. O ambiente ficou tenso, e as outras famílias se viram forçadas a aceitar a supremacia de Inven Min, temendo as consequências de desafiar alguém com tanto poder. Um golpe mais forte do que o anterior fez com que o velho TRNH caísse no chão. Ele sorriu com malícia, olhando o adversário. O que você acha que tem de tão importante para desafiar um homem como eu? Se ousar se rebelar, eu vou acabar com você agora mesmo, disse ele com voz carregada de desprezo. O impacto deformou o lado esquerdo do rosto do velho TRNH, que, apesar da dor, questionava com raiva: você tem coragem de me agredir? Mesmo que seja um mestre de artes marciais, isso não significa nada aqui. Não se esqueça de que estamos na região de Oa, onde as leis vigem. Eu não acredito que você tenha ousadia para continuar desafiando a autoridade. Essas palavras acabaram por enfurecer seu agressor ainda mais. O velho TRNH mal teve tempo de gritar ao sentir uma dor imensa ao ser golpeado. O ataque era tão brutal que ele se viu forçado a encostar suas costas contra a parede, tentando se recuperar da dor insuportável. O homem que o golpeara, com um olhar gelado, não demonstrava qualquer empatia. Se algo acontecer com BCH Fifi, você não vai sobreviver a mais um mês, ameaçou, em um tom ameaçador, sem qualquer hesitação. Nesse momento, os líderes das famílias poderosas na região baixaram suas cabeças em respeito. A Casa dos Nugu foi a primeira a se pronunciar, afirmando que trabalhavam para o jovem mestre Yin. A Casa dos VNG também seguiu o mesmo caminho, oferecendo total apoio às ordens de Yin. Enquanto isso, em outro andar do prédio, um jovem com expressão feroz gritava: Long NG, traga essa pessoa aqui agora. Hoje vou arruinar esse moleque. Long NG, que estava fora da sala, ao ouvir seu nome, sentiu um frio na espinha e pensou consigo mesmo: eu não ouvi nada. Eu não ouvi nada. Seus companheiros, no entanto, não o deixaram escapar e sussurraram: parece que o jovem mestre Long está chamando você. No andar de cima, o chefe das forças locais, Inven Min, se encontrava em sua sala, desdenhando de todos ao seu redor. Ele olhou para BCH Fifi com um sorriso arrogante. Você acha que pode escapar? Todos os 4 grandes clãs já se submeteram a mim. E você, vai continuar lutando? Zombou ele. Mas BCH Fifi, com uma expressão firme, respondeu sem hesitar: nós da família BCH nunca nos curvaremos. Mesmo que tudo ao nosso redor caia, resistiremos. Inven Min, sentindo-se ameaçado pela determinação dela, sorriu, seguro de que conseguiria quebrar sua resistência. Você acha que pode escapar de mim? Eu sou o homem que controla tudo aqui. Se você se submeter, sua família será protegida, afirmou com um tom de conquista. Porém, BCH Fifi não se intimidou. Ela retrucou com firmeza, deixando claro que, mesmo sob pressão, ela jamais se renderia. Eu sou casada, disse ela, sua voz firme e desafiadora. Meu marido é TVNG. Não tente me manipular com essas propostas vazias. As palavras dela pegaram Inven Min de surpresa. Ele tentou forçar a situação, mas BCH Fifi o interrompeu com firmeza, destacando que sua verdadeira força vinha de sua família e de seu marido. Ela sabia que ele não tinha autoridade para destruir a honra dos BCH. Enquanto a tensão aumentava, Inven Min, furioso, perdeu o controle e partiu para a violência. Ele se aproximou de BCH Fifi, mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, um som estrondoso ecoou pela sala quando ele foi atingido. A sua visão foi cortada por uma dor intensa. TVNG, que até então estava em silêncio, apareceu na porta. Você queria me matar, Inven Min? Ele perguntou com voz carregada de autoridade. Ao ver TVNG, Inven Min ficou perplexo, tentando entender de onde ele havia vindo. Em sua mente, ele ponderava sobre a verdadeira força de TVNG. Não pode ser, esse homem tem mais poder do que eu pensei. A presença de TVNG fez Inven Min se sentir ameaçado. Ele sabia que estava diante de alguém muito mais perigoso do que imaginava. Ele pensou que, devido a sua atenção estar completamente voltada para BCH Fifi, havia negligenciado o rapaz. Certamente, esse deveria ser o motivo.
Com um sorriso cheio de confiança, apontou para Fifi e declarou: eu sou o marido dela, o homem de quem você falou, aquele que você queria matar. Ele se acomodou na cadeira, com uma postura desdenhosa, pensando que tinha exagerado ao duvidar de um mero desconhecido com as habilidades de um mestre. Era evidente que ele estava apenas imaginando coisas. Ele então levantou uma perna e disse: mas, já que você chegou até aqui, vou acabar com você, sem precisar procurar por aí. Agora, se ajoelhe e limpe meus sapatos. Só assim você terá uma chance de sobreviver. TVNG ouviu isso e sorriu com um toque de desprezo, mexendo em seu ouvido, e disse: eu, na verdade, sou bastante razoável. Normalmente, não forçaria ninguém até a morte. Mas hoje, sinto que estou lidando com um completo idiota. Você não entende o que estou dizendo, então vou te dar uma lição de maneira mais direta. Com os braços cruzados e um sorriso arrogante, ele continuou: você tem noção de quantos homens de confiança eu trouxe? Todos eles são veteranos de mais de 100 batalhas. Ele levantou uma mão musculosa e disse: eu sou discípulo do mestre Tong Tiantu, do clã Wudong. Qualquer um como você, com um único golpe meu, já estaria acabado. Ele olhou para o outro com desprezo, continuando: eu só estou permitindo que você se mostre agora para que a Fifi veja o quão alto você pode pular, porque logo, vai cair de forma lamentável. O homem à sua frente não respondeu aos insultos, e sem hesitar, cuspiu na cara de TVNG com total desprezo. O outro ficou sem palavras, furioso com a ousadia. Você ousa, disse TVNG, furioso. Ele levantou-se, com o rosto distorcido pela raiva, e gritou: chame todos para dentro. Quero que o matem em pedaços e o joguem no rio. No entanto, algo estranho aconteceu. O silêncio tomou conta do ambiente, deixando TVNG confuso e perguntando-se onde estavam os homens que ele havia mandado chamar. Sem se preocupar, o outro respondeu calmamente: não adianta gritar. Não há ninguém vindo. Enquanto isso, do lado de fora, os 3 membros das famílias Wang, Xiao e Nugo estavam paralisados, assustados com o que acontecia. Ele continuou com um tom arrogante, dizendo: parece que subestimei você. Não é um simples inseto qualquer. Você até tem um pouco de força, mas isso não muda nada. Você ainda é insignificante. Então, com raiva, ele avançou para atacar, gritando: você fez a coisa mais errada, me provocou. Eu sou o discípulo do clã Tong Tiantu. Vou esmagá-lo. Mas, o homem à sua frente, com a leveza de quem não se importa, desviou facilmente do golpe, olhando-o com desprezo. Só isso? Velocidade medíocre e força de terceira classe? Você não é nada, zombou ele, enquanto TVNG, surpreso, não esperava essa resposta. Num impulso de raiva, TVNG agarrou uma cadeira ao lado e levantou-a para atacar, mas o outro, com calma, desviou novamente. Ele disse, de forma desdenhosa, que TVNG não passava de um fraco, e logo em seguida desferiu um soco certeiro no rosto de TVNG, que sangrou do nariz, gritando de dor com os olhos lacrimejando. Em resposta, TVNG afirmou com desdém que poderia destruir até o mestre do seu oponente, caso aparecesse. Nesse momento, uma faca cortou o ar e acertou o vidro, indo direto para Fifi. Surpreso, TVNG reagiu rapidamente, empurrando o oponente para salvar Fifi, mas a faca atingiu sua mão. Ele gritou, mas conseguiu protegê-la a tempo. Uma voz ameaçadora veio do lado de fora, anunciando a chegada de aliados do inimigo. O som de um tiro ecoou, e TVNG se jogou para o lado, empurrando Fifi para o chão. Quando levantou a cabeça, viu que os inimigos estavam armados. Apesar da situação desesperadora, TVNG permaneceu calmo e sorriu. Ele zombou dos inimigos, desarmando-os com facilidade e atacando-os com precisão mortal, como um assassino profissional. Quando uma granada foi lançada em sua direção, ele a chutou para longe, destruindo-a no ar. Contudo, mais granadas começaram a cair do céu. Sem hesitar, TVNG usou suas habilidades para afastá-las, até que, com um sorriso de satisfação, declarou que ninguém poderia derrotá-lo. Quando uma arma foi apontada para ele, o assassino questionou se ele acreditava que conseguiria escapar. TVNG olhou para ele com um sorriso desafiador, pronto para o próximo movimento. Nesse momento, uma figura misteriosa apareceu atrás do assassino, com uma expressão grave. O assassino, surpreso, se virou e viu a arma apontada para ele. Perguntou, atônito, como o outro havia chegado até ali. O homem, sem pressa, questionou se ele ainda estava protegendo o BCH Fifi. O assassino, desesperado, percebeu que o homem diante dele era alguém muito mais perigoso do que imaginava. TVNG se revelou como um dos assassinos mais renomados do mundo, talvez até aposentado, mas ainda formidável. Ele desprezou as habilidades do assassino, que estava claramente abalado pela velocidade e poder do oponente.
Quando o assassino admitiu sua impotência, TVNG zombou de sua técnica, considerando-a patética. O assassino, tentando manter algum controle da situação, revelou que havia programado um dispositivo que ativaria explosivos, garantindo a morte de todos no prédio. Ele apertou o botão, mas, para seu desespero, nada aconteceu. Continuou apertando, mas os explosivos não foram acionados. Nesse momento, Tio K, que havia desarmado os dispositivos, entrou nas salas, zombando do assassinato de baixo nível. O assassino, atônito, não acreditava que os dispositivos fossem tão fáceis de desativar. Tio K fez questão de desprezar o trabalho do inimigo, dizendo que qualquer um poderia ter feito aquilo. O assassino, em pânico, questionou TVNG e Tio K sobre quem eram e o que estava acontecendo. TVNG, calmamente, respondeu de forma evasiva, pedindo que Tio K cuidasse do inimigo e tentasse descobrir a ligação dele com a organização de assassinos. TVNG então foi até o cômodo onde BCH Fifi estava. Quando ela se levantou e perguntou se tudo estava resolvido, TVNG a olhou com preocupação, perguntando se ela estava bem. Ela respondeu que sim, mas que, graças à ajuda dele, havia escapado da morte. Antes que ela pudesse terminar a frase, ele colocou a mão no ombro dela e sorriu. Não precisa agradecer. Já somos casados há tanto tempo, é claro que faria isso. Ela, um pouco envergonhada, apontou para ele com raiva. Casados há tanto tempo? Quem é casado com você? TVNG, em tom de brincadeira, disse, parece que minha esposa não me reconhece mais. BCH Fifi, com um olhar sério, disse, cuidado. Embora Vn Min tenha morrido, ainda existe o Tong Tiantu. Ele pode ser um problema. Ela começou a explicar mais sobre Tong Tiantu e sua relação com o passado. Ele é poderoso, mas também muito astuto. Pode ser que ele tenha algo a ver com a morte de Vn Min. De qualquer forma, você precisa estar alerta. TVNG, ao ouvir isso, sentiu que a situação estava se complicando. BCH Toanku. Ele pareceu surpreendido ao saber que ele também estava envolvido nesse jogo. Ela explicou, sim, é a maior família do mundo. A BCH Toanku é a sede deles, e nós, da BCH-TH, somos apenas uma de suas ramificações. Nosso pai se afastou deles por conta de um desentendimento, o que nos trouxe até a cidade de Não. Ela parecia preocupada, lembrando dos anos passados, mas TVNG, agora mais atento aos detalhes, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Então, o que isso significa? Ele perguntou. Ela explicou, com mais clareza, eles não desistiram de nós. Não importa o que tenha acontecido no passado, eles ainda têm algo contra nós. Enquanto caminhavam pelo corredor da mansão BCH, TVNG, com seu olhar afiado, refletia sobre tudo o que havia ocorrido. Ele sabia que o que estava por vir seria ainda mais complicado. O quarto estava silencioso quando TVNG entrou. Ele já sabia que aquilo era bom, mas havia mais a ser dito. Ele não queria que o pai de BCH Fifi soubesse do ocorrido, temendo que ele ficasse preocupado. Ao passar pela porta, Fifi sentiu um desconforto imediato. Ela se virou rapidamente. Por que você entrou no meu quarto? Perguntou, desconfiada. TVNG, com um sorriso divertido, respondeu, bem, vou dormir aqui. Afinal, agora sou seu marido, e não deveríamos dormir no mesmo quarto? Sem hesitar, Fifi avançou e bloqueou o caminho. Se você não sair agora, vou impedir você de entrar aqui no futuro, a menos que me peça permissão primeiro. TVNG se aproximou, com um olhar provocador. Se eu não estivesse aqui, você já teria sido atacada pelos bandidos. Mesmo que você não queira retribuir com seu corpo, pelo menos não seja ingrata e me abandone depois de me usar. As palavras dele a deixaram sem palavras. Ela não sabia como reagir, pois algo parecia ter mudado. Ela sentiu um aperto no peito, mas logo lembrou da atitude de TVNG na manhã anterior e pensou que talvez ele fosse mesmo uma pessoa diferente do que ela imaginava. Ele, por sua vez, não se importou com a resistência de Fifi. Com um empurrão leve, ele a afastou e entrou no quarto. Ao perceber o desconforto dela, TVNG riu. Ele sabia o que estava fazendo e estava se divertindo com isso. No dia seguinte, o calor era intenso, com o sol refletindo através das janelas do prédio. TVNG apareceu na empresa com uma aparência cansada, os olhos fundos e com um grande bocejo. As pessoas ao redor notaram sua falta de energia e perguntaram se ele tinha dormido mal, ao que ele respondeu com frustração. A BCH-TNG não me deixou dormir na cama ontem, então passei a noite toda acordado. Nem tive uma boa noite de sono. Os colegas riram, achando que ele estava exagerando. Mas quando o BCH-Fifi entrou na sala, a situação mudou. Ela parecia irritada e imediatamente repreendeu TVNG. Você está falando demais, ela disse, com uma expressão severa. Isso é algo pessoal, vamos resolver isso mais tarde, quando estivermos sozinhos. Ela se virou para LY e Shui e pediu que ele supervisionasse o trabalho de TVNG. Se ele não cumprisse suas tarefas, deveria ser demitido.
TVNG, sempre ousado, não se deixou intimidar. Eu posso investigar o caso e, se encontrar alguma solução, você vai ter que pedir desculpas publicamente, disse com um sorriso. Os outros ao redor ficaram surpresos com a confiança dele, mas Ly e Shui não parecia muito impressionado. Se você não resolver isso até o final do expediente, TVNG, não só vai perder seu trabalho, como também vai se arrepender de ter desafiado a autoridade. Enquanto TVNG saía da sala, os colegas começaram a especular sobre o que ele realmente estava fazendo. Será que ele realmente é o homem da BCHTNG? Perguntaram em voz baixa. Em seguida, ele se dirigiu ao local do crime. Ly Cook estava preocupado. Você não vai realmente investigar isso aqui, vai? Perguntou, hesitante. TVNG respondeu com calma. Não há pressa. Eu vou dar uma olhada nas câmeras de segurança do andar térreo. Talvez encontre algo. No entanto, Ly Cook já tinha revisado as imagens inúmeras vezes e não encontrou nada de relevante. Mesmo assim, TVNG parecia calmo, sabendo que a verdadeira pista estava em outro lugar. Ele então se dirigiu ao local onde os objetos tinham sido roubados, e Ly Cook começou a ficar mais ansioso, sem saber como TVNG estava se saindo com sua investigação. Quando chegaram à sala de vestiário feminino, TVNG observou cada detalhe e fez uma análise cuidadosa. Ele sabia que, mesmo sem uma câmera de segurança ali, algo estava errado, e ele estava determinado a descobrir o que. O ladrão só teria uma chance de roubar vários itens de uma vez, então se dirigiu ao armário, onde escondeu os objetos furtados. Aproveitando o momento em que havia poucas pessoas, recolheu suas coisas e saiu discretamente. Quando as vítimas perceberam o roubo, a polícia iniciou uma busca nos armários, mas sem encontrar pistas. A única explicação possível era que algo estava errado com aquele armário. Após uma análise cuidadosa, o detetive Ly e a investigadora Ly passaram pelos corredores do prédio. Durante o trajeto, o detetive comentou com a investigadora: da última vez, você apenas revisou as câmeras, não visitou o local do crime. Desta vez, vamos juntos. Se você estiver aqui, temos grandes chances de resolver o caso. Ela respondeu: não precisa, pode seguir com o seu trabalho. Eu me encarrego disso sozinha. Após algum tempo de investigação, finalmente descobriram um compartimento secreto no armário, onde estavam alguns objetos furtados. No entanto, parecia que o local não era o principal esconderijo do ladrão, pois os itens ali eram poucos. Nesse momento, Ly entrou na sala e ouviu um barulho. Preocupada, viu alguém se escondendo no armário e assumiu que fosse o ladrão. Sem hesitar, empurrou o homem para fora do armário e gritou: ladrão! Você ousa furtar na sala de trocas das mulheres? Ele rapidamente segurou a perna dela para evitar que ela o atacasse. Espere, pediu, mas ela estava tão furiosa que se preparou para atacá-lo. Ele a deteve facilmente, desmontando sua arma sem dificuldade. Surpresa, Ly exclamou: como você fez isso? Quem é você? Ele respondeu calmamente, apontando para seu uniforme de segurança: sou o segurança da empresa. Você não viu? Ela, ainda desconfiada, perguntou: como pode um simples segurança ter tanta habilidade? Ele respondeu com confiança: sou o segurança mais habilidoso da história. No escritório de BCH Fifi, Q-Tweet estava preocupada com a situação. Sabia que o caso de roubo estava em andamento há meses, sem que a polícia tivesse identificado o criminoso. Quando soube que Ly foi enviada para investigar, ela ficou ainda mais desconfiada, temendo que isso fosse uma tentativa de afastar o segurança do caso. BCH Fifi a tranquilizou, dizendo que confiava em TVNG. Enquanto isso, Ly e TVNG continuavam a investigação. Ela, cética, acreditava que o roubo era obra de uma funcionária feminina, mas TVNG sugeriu que poderia ser alguém disfarçado de mulher. Ela reagiu com incredulidade, mas ele a desafiou a pensar mais sobre isso. A investigação continuou, com Ly a cada vez mais frustrada. Durante a busca, TVNG fez uma observação crucial e logo encontrou os itens furtados escondidos no banheiro. Surpresa, Ly a questionou como ele havia descoberto o local. Ele respondeu: simples. Nenhuma pista nas câmeras. O ladrão deve ter escondido os itens no banheiro, um lugar difícil de ser inspecionado. Ela ficou pensativa, impressionada com sua habilidade. Ele havia estudado atentamente o mapa de cada andar e sabia que aquele banheiro estava entre os 3 mais próximos da sala de treinamento, mas não era um caminho comum para os funcionários. Isso fez concluir que o ladrão provavelmente escolhera ali para esconder os objetos roubados. Era uma escolha inteligente. Ela começou a compreender que ele estava certo. O ladrão havia escondido as evidências no banheiro masculino. Com isso, Ly segurando a bolsa com as joias encontradas, disse a Lu Kuk-shi: Awan, leve esse material para a segurança. Lu Kuk-shi ficou animado, pronto para seguir, mas antes que saíssem, Ly gritou de longe: e agora, para onde você vai?
Mesmo com as evidências e a certeza de que o culpado era homem, descobrir quem era o ladrão entre os milhares de funcionários da corporação BCHTH seria tão difícil quanto alcançar o céu. Ele questionou: por que você acha que devo buscar o criminoso? Ela, desconfiada, respondeu: não vai procurar? Você espera que o ladrão se entregue por conta própria? Ele se virou com um sorriso irônico e disse que estava esperando o criminoso se entregar. Ao ouvir isso, L.Y. Tão-Oa não acreditou nas palavras dele e se apressou em sugerir que ele entregasse as evidências para que ela pudesse organizar uma equipe e analisar as impressões digitais. Porém, ele recusou, afirmando que não era necessário. L.Y. Tão-Oa insistiu, oferecendo pegar o criminoso em menos de meia hora, mas ele novamente se manteve firme em sua decisão, dizendo que o criminoso se entregaria por conta própria. Frustrada, ela ameaçou ser teimosa, lembrando que o caso já tinha consumido muito esforço. Ele, então, fez uma proposta: se não pegasse o ladrão em 30 minutos, ela ficaria com as evidências, mas, se conseguisse, ela teria que lhe dar um beijo. L.Y. Tão-Oa, furiosa, quase puxou sua arma, mas ele provocou, insinuando que ela tinha medo ou queria usar as evidências para subir na hierarquia. Ela, enfurecida, afirmou que daria a ele uma lição se ele falhasse. Enquanto o relógio contava os minutos, L.Y. Tão-Oa observava ele digitar rapidamente no computador e se perguntava como isso poderia funcionar. Ele explicou que já havia invadido os sistemas da BCHTH e, com a ajuda de computadores, configurado uma armadilha. Ele planejou fechar todos os banheiros para manutenção e, ao enviar uma mensagem a todos os funcionários após o expediente, o ladrão ficaria desesperado, tentando se livrar das evidências antes de ser pego. L.Y. Tão-Oa ficou impressionada com a análise e ele a elogiou, dizendo que suas habilidades a colocariam em um cargo melhor. No entanto, ela ainda não estava totalmente convencida e tentou entender qual seria o truque. Ele, confiante, assegurou que juntos pegariam o ladrão. Logo, algo inesperado aconteceu. Uma figura apareceu na tela do monitor, e L.Y. Tão-Oa exclamou que tudo deveria ser interrompido. O ladrão havia sido capturado. Ela se preparou para ir atrás dele, mas ele sorriu, afirmando que o criminoso não tinha para onde correr. Surpresa, L.Y. Tão-Oa perguntou como ele sabia que era o culpado. Ele explicou que o ladrão era parente do diretor de marketing e sempre aparecia na hora certa. Ela olhou perplexa para ele, enquanto ele finalizava dizendo que o trabalho duro sempre compensa. Li Tan-Hua, agora entendendo o raciocínio, sorriu. Eu vejo. Ele vai se precipitar, sem perceber que está indo direto para a armadilha. Ele então elogiou a análise dela. Boa, boa. Como esperado de um detetive de sua competência. Com um sorriso, ele também sugeriu: aliás, se você quiser, posso recomendar você ao departamento de investigação da cidade. Tenho certeza de que você se daria bem lá. Li Tan-Hua, no entanto, rejeitou a oferta com um gesto de mão. Não estou interessado nisso. Melhor focar na aposta. Se você perder, me pague como combinado, respondeu ele, rindo, com um brilho travesso nos olhos. Antes que ela pudesse refutar, a porta se abriu e Li Daishu entrou, acompanhado de seguranças. Com um sorriso sarcástico, ele comentou: ainda tentando investigar? Parece que o tempo está se esgotando para você. Vai acabar sendo expulso da empresa se continuar assim. De maneira calma, ele olhou para o monitor e respondeu: Li Daishu, você chegou na hora certa. O criminoso já está na tela. Está pronto para ver o resultado da sua arrogância? Li Daishu se aproximou, olhando para a tela. Quando a imagem apareceu, ele ficou paralisado. O criminoso estava ali, exatamente como ele havia previsto. Li Tan-Hua, com um sorriso triunfante, se levantou e disse: agora, é hora de pegar esse ladrão. Ele, sem perder a confiança, completou: Li Daishu, ainda vai aprender a lição de respeitar os outros. Já faz algum tempo desde que surgiu a dúvida, e embora as palavras de TVNG parecessem bastante lógicas, ainda havia algo que não se encaixava. Ele observou a situação e se questionou: por que ele sabia qual banheiro o criminoso tinha usado, sendo que o prédio possuía tantos outros? TVNG, com uma calma aparente, explicou que a localização daquele banheiro era peculiar. Ele havia analisado detalhadamente os mapas dos andares. O banheiro em questão estava entre os 3 mais próximos da sala de ginástica, mas o detalhe crucial era que ele não fazia parte da rota usual dos funcionários ao entrarem ou saírem da sala. Isso significava que ele era pouco utilizado. O criminoso, ao tentar fugir, não iria escolher qualquer banheiro. Ele tomaria a opção mais próxima e menos movimentada para esconder os itens roubados. Era, sem dúvida, uma escolha inteligente. Ela, lentamente, começou a compreender o raciocínio de TVNG. Então, o criminoso havia escondido os objetos roubados no banheiro masculino. Ele parecia estar certo. A confirmação de que se tratava de um homem a fez concluir rapidamente. L.Y. Tão-Oa, ao receber uma bolsa com as joias encontradas, rapidamente passou para Lu Kuk-Shi. Com um sorriso,
Ly Tong-Oa comentou, sugerindo que agora era hora de se livrar dos objetos roubados. Lu Kuk-Shi, já animado, estava pronto para sair quando TVNG, com sua calma característica, fez uma pausa e perguntou, e agora? Para onde você irá? Apesar de já ter descoberto o local do crime e identificado o autor, TVNG ainda sabia que o maior desafio estava por vir. Ele é primo dela. Como poderia ser um ladrão? Ele ficou irritado, retirou a mão com raiva e falou com firmeza. Tenho certeza de que você não encontrou nenhuma pista, então está tentando incriminar os outros. TVNG, com tom calmo, respondeu, se é verdade ou não, é só ir ver, você verá. Ele estava visivelmente assustado. No saguão da empresa, o ladrão estava caído, inconsciente, depois de ser espancado. Lu Kuk-Shi se aproximou de TVNG e comentou, você, de fato, conseguiu pegá-lo. Ly Tong-Oa acrescentou, já tendo interrogado o criminoso, o ladrão que estava roubando os objetos pessoais das funcionárias da empresa é este aqui. Ele ameaçou dizendo que a chefe do marketing, DNG Yulin, é uma pessoa famosa dentro do grupo BCHTH, e que, por roubar alguns itens, nada aconteceria. E ainda afirmou que, se tocássemos nele, sua prima, que é a chefe, não deixaria barato. Ao ouvir isso, Ly Tong-Oa, furiosa, deu uma rasteira no rosto do criminoso. A equipe de TVNG estava surpresa com a atitude de Ly Tong-Oa. Lutri observava, admirado. Impressionante, a policial não perde o estilo. Ela realmente é poderosa. TVNG, vendo tudo isso, ficou divertido, mas deu um leve sinal a Ly Tong-Oa, sugerindo que ela seguisse com o trabalho. Ly Tong-Oa, vendo que ele estava em um momento de descontração, perguntou, e quanto a você? Está convidando para um jantar. TVNG, com um sorriso travesso, disse, não é necessário. Pode deixar para outra hora. Ela, um pouco apressada, saiu rapidamente, evitando mais conversas. Enquanto isso, TVNG virou-se para Ly e CHY, que estava tentando escapar da situação. Você sabe quem você acabou de desafiar? A DNG Yulin, uma pessoa poderosa dentro do grupo BCHTH. Se ela souber o que você fez, você não vai nem perceber como sua vida pode desmoronar. TVNG não se preocupou com as palavras de Ly e CHY. Ele apontou para o homem e disse de maneira ríspida, não é da sua conta. Agora, você deveria seguir as regras do que foi acordado. Vá lá, me faça o favor de cumprir. Ly e CHY tentou se defender, mas TVNG não teve piedade e lhe deu um tapa na cara. Fale com mais respeito, ok, disse ele. Ly e CHY, com o rosto vermelho de raiva, ameaçou. Você está brincando comigo? Eu sou ex-membro das Forças Especiais. Você não sabe com quem está lidando. Antes que ele pudesse terminar, TVNG deu outro tapa, fazendo o som do impacto ressoar pelo ambiente. Ly e CHY caiu no chão, enquanto os seguranças ao redor ficaram em silêncio, aterrorizados. TVNG, satisfeito com sua ação, murmurou, eu realmente não suporto esses tipos arrogantes. Enquanto isso, em um escritório dentro da empresa, BCH Fifi estava discutindo com Q-Tweet sobre o caso. Q-Tweet, empolgada, relatou o sucesso na resolução do caso do roubo que vinha perturbando a empresa há mais de 6 meses. Agora, finalmente resolvemos tudo, e TVNG foi quem desvendou o mistério, disse ela, sorrindo. BCH Fifi, mais cautelosa, respondeu, não se empolgue tanto. Ele pode estar ganhando reconhecimento agora, mas eu ainda não confio totalmente nele. Q-Tweet, com entusiasmo, acrescentou, depois disso, todos na empresa estão falando de TVNG como um herói. Ele realmente conseguiu pegar o criminoso. BCH Fifi não demonstrou muita empolgação, mas já tinha seus próprios planos. Eu já tomei uma decisão. Vou movê-lo para o departamento de marketing. Talvez seja a hora de ele aprender algumas lições de humildade com a DNG Yulin. Ela então chamou Q-Tweet para preparar um anúncio oficial. Eu vou recompensá-lo e colocá-lo na linha de frente, mesmo que ele tenha de lidar com a DNG Yulin, concluiu ela, sem perder o foco. TVNG, então, recebeu a notícia de sua promoção e se preparou para o novo cargo. Ao lado de Q-Tweet, ele observou a mudança e comentou com um sorriso, acho que não importa onde eu esteja, sempre serei o melhor. Ela, rindo, respondeu, você realmente tem um jeito de falar. Agora que está no departamento de marketing, pode até ser que você consiga aprender alguma coisa. Mas, não se preocupe, você ainda vai brilhar. O ambiente estava tenso, mas ao mesmo tempo, TVNG se sentia no controle. Ele sabia que a próxima fase seria um desafio, mas ele estava preparado para isso. Ele se divertia, rindo alto, como se estivesse no inferno, até que um de seus subordinados interrompeu, anunciando a chegada de alguém. A jovem que apareceu era NP Lan Yen Yen, a chefe Bunshai.
Ela usava um boné de aba reta, brincos e óculos escuros, e exalava uma aura de intimidação que fazia qualquer um se afastar. Sua presença fez com que os capangas ao redor se dispersassem rapidamente, formando uma linha respeitosa para deixá-la passar, saudando-a em uníssono. Saudações, chefe Bunshai. TRNGIDNG correu para dar informações e apontou para um jovem distante. É aquele garoto, o que bateu em mim mais cedo. Ele olhou para NP Lan Yen com um sorriso malicioso. Disse, ele ainda te desrespeitou, chefe Bunshai. A jovem, sem hesitar, se virou e perguntou com uma voz firme, foi você quem bateu nele? No entanto, seu olhar se suavizou ao reconhecê-lo. O jovem, com a mão no queixo, finalmente lembrou-se de quem ela era. NP Lan Yen murmurou. Ela sorriu levemente e acenou com a mão. Oi, TVNG. Que coincidência, né? TVNG, surpreso, logo se encheu de raiva e, apontando para ela, disse, ah, então você anda fazendo o que por aí? E a tal de chefe Bunshai, por que não a deixou explodir logo? NP Lan Yen, aparentemente mais descontraída, respondeu com um sorriso travesso, calma, TVNG. Não é tão simples assim. Vamos conversar. Ela o levou para um local mais tranquilo, longe da confusão, e começou a explicar. O que aconteceu naquele hotel foi uma coincidência. Kim Tilka e eu apenas aproveitamos a oportunidade para tomar o controle depois que o poder de figuras como Invan Ban e Invan Min desmoronou. Ela riu. Mas o Kim Tilka é tão preguiçoso que acabei ficando com toda a responsabilidade. Eu sei que parece exagero, mas alguém tinha que agir. TVNG ouviu atentamente, mas sua expressão ficou grave. Ele franziu a testa e perguntou, então, qual é o nome do seu grupo agora? NP Lan Yen, com um sorriso orgulhoso, respondeu, é o HVNG Bang. Significa ilusão, mas reflete bem o que somos. Ela riu de forma irônica. TVNG, cansado, comentou, então é isso? Você agora é uma grande chefe de gangue? Ele parecia perplexo, tentando entender o que havia acontecido com a garota que ele conhecera no passado. Alguns minutos depois, TVNG, ainda tentando processar a situação, foi levado até o escritório. Ao entrar, foi saudado com entusiasmo por um colega que se aproximou, sorrindo. Ah, você é o TVNG, certo? Já ouvi muito sobre você. Eu estou no time de segurança agora. Dizem que você melhorou a aparência do lugar. TVNG, desconfortável, sorriu timidamente. Logo, o clima mudou quando outro colega, TRNCNG, entrou com um sorriso debochado. Ah, mais um daqueles grandões que não sabem o que fazer. O que acha de mostrar algum resultado aqui, hein? TVNG, irritado, estava prestes a reagir, mas foi interrompido por Shao-Ki, que o afastou discretamente. Deixa pra lá, ele é complicado. Tem muito apoio por trás dele. Ele sussurrou para TVNG, esse cara tem uma grande ligação com DNG-TNG, melhor manter a calma. TVNG, percebendo a situação, manteve a compostura e, apesar de TRN-CNG zombar, não reagiu. Quando DNG-TNG, o chefe do departamento, chegou, todos se curvaram em respeito. Ela colocou uma pilha de papéis na mesa e, com uma expressão séria, disse, aqui está o que precisamos fazer. Não aceito falhas. Ela entregou os papéis a TVNG, pedindo que os assinasse. TVNG, ao olhar os papéis, percebeu que estavam relacionados ao desempenho do departamento. Com um suspiro, assinou. Ele sabia que o trabalho não seria fácil e agora teria que lidar com mais do que apenas a gangue de NP Lan Yen. Na sala de marketing, os funcionários sussurravam entre si sobre o tratamento severo que um novo funcionário estava recebendo. Parecia que o Sr. Duon, de alta posição, havia ficado realmente incomodado com a chegada dele. O velho chão, rapidamente, tentou defender a situação de forma cautelosa, explicando que o jovem, TVNG, havia acabado de ser transferido para o departamento e sugeriu que fosse permitido a ele ficar na equipe 4 por algum tempo, para se familiarizar com o trabalho, antes de ser pressionado com responsabilidades grandes demais. Porém, DNG Yulin, sem hesitar, respondeu de forma incisiva, deixando claro que o que ele sugeria não tinha fundamento. A equipe 4, sob sua gestão, havia se tornado a mais incompetente do departamento de marketing, e ela não toleraria mais desculpas. Ela então anunciou que, a partir daquele momento, o bônus dos membros da equipe seria cortado pela metade e que os salários sofreriam uma redução significativa. A reação de Chão foi imediata, ele se apavorou diante da severidade da decisão. Sem perder tempo, Yulin então dirigiu sua frustração diretamente a Chão, insinuando que ele, como chefe da equipe 4, era responsável pela queda de desempenho e não poderia esperar impunemente. A pressão aumentava a cada palavra, e a ameaça de demissão pairava sobre ele como uma espada de Damocles. Enquanto isso, TRN-CNG,
Outro membro do departamento tentava aliviar a tensão, dizendo que a decisão de Yulin era para o bem da empresa e que ela, na verdade, estava sendo severa para impulsionar a equipe. No entanto, sua tentativa de mediação apenas aumentou a frustração de TVNG, que se sentia desrespeitado pela postura arrogante de Yulin. Ele, sem mais nem menos, respondeu à altura, questionando a autoridade dela e desafiando-a a agir de acordo com suas ameaças. O clima na sala de marketing estava cada vez mais tenso. Diante da afronta, Yulin, com a raiva evidente em seu rosto, ordenou que TRN-CNG chamasse os seguranças para expulsar TVNG do local. Em poucos minutos, os seguranças chegaram, incluindo Lu Kuk-shi, que, ao escutar a situação, interveio de forma inusitada. Ele não se intimidou diante das ordens de TRN-CNG e questionou a razão pela qual TVNG deveria ser expulso, uma vez que o motivo de sua ofensa não parecia justificar uma ação tão drástica. TRN-CNG, perdendo a paciência, tentou impor sua autoridade, mas o segurança, sem hesitar, passou a tomar as rédeas da situação, ordenando a prisão de TRN-CNG com base nas regras do Código de Conduta da empresa. A ordem foi dada. Após uma breve luta verbal, TRN-CNG foi imobilizado e removido de cena. Com a situação controlada, Yulin, sem perder o foco em sua missão, ainda ameaçou TVNG. Caso ele e a equipe 4 não cumprissem as metas estabelecidas, todos seriam demitidos do departamento. Sua autoridade parecia inabalável, e ela saiu da sala sem deixar espaço para mais argumentos. Chão, ainda abalado, ficou com a sensação de que algo estava muito errado e que as metas impossíveis de alcançar seriam uma verdadeira armadilha. Ele sabia que a única opção seria procurar outra oportunidade de trabalho. Enquanto isso, TVNG, por sua vez, começava a entender que a pressão de Yulin era um reflexo de sua própria estratégia para tomar o controle do departamento e afastar qualquer concorrência. Mais tarde, Chão, desanimado, explicou a TVNG sobre a origem do QLNHTRNG, Ordem de Desempenho, que tinha sido criado em momentos de crise dentro da empresa, uma vez que a fundadora BCH Fifi havia usado uma medida semelhante no passado. Ele explicou, ainda, que as metas estabelecidas eram praticamente inatingíveis, e que as chances de sucesso eram mínimas. TVNG, com a mente agora mais clara sobre a situação, questionou a real intenção de Yulin e de BCH Fifi, percebendo que estava sendo manipulado de forma sutil. Ele então ponderou sobre sua posição na empresa e o que precisaria fazer para sobreviver a essa competição brutal. Q-Tweet estava preocupada com a recente movimentação financeira da empresa, pois os produtos, como as lâmpadas, estavam com estoques elevados e os resultados do departamento de marketing eram apenas medianos, o que dificultava qualquer crescimento. Essa situação afetava diretamente o fluxo de caixa da empresa e podia prejudicar a implementação da nova estratégia de transformar a imagem da marca em um ícone de inteligência artificial doméstica, como planejado pela diretoria. BCH Fifi, ao explicar a situação, expressou sua preocupação. Ela questionava a viabilidade de buscar um empréstimo bancário, mas a resposta foi clara: o limite de crédito já havia sido atingido, e o buraco financeiro da empresa era de cerca de 80 a 100 milhões, com grandes dificuldades para conseguir um novo empréstimo nos próximos 3 meses. Enquanto isso, no departamento de marketing, TVNG estava entretido jogando League of Legends. Suas habilidades estavam tão afiadas que até mesmo as 3 colegas de trabalho atrás dele não podiam deixar de comentar sobre sua destreza. Do lado, Shao Qian tirava os sapatos, coçando os pés e se perguntando, curioso, por que seus pés estavam tão irritados? Estaria o problema do mau cheiro retornando? Enquanto isso, suas colegas continuavam a elogiar suas habilidades, fazendo-o se sentir como um verdadeiro mestre do jogo. De repente, a chefe do departamento, DNG Tukuk, entrou, interrompendo o momento de descontração. Ela exclamou com firmeza, exigindo que todos voltassem aos seus postos de trabalho e parassem de se distrair. Quando um dos membros do time protestou, alegando que era hora do almoço e estavam apenas acompanhando o jogo, DNG Tukuk não hesitou em responder com autoridade, afirmando que o horário de descanso não era desculpa para a falta de produtividade. Ela mandou todos aumentarem o ritmo e se prepararem para o turno extra à noite. DNG Tukuk, sempre imponente e preocupada com a disciplina no trabalho, foi descrita por Shao Qian como uma pessoa muito difícil de lidar, comparando-a com tipos como a Sra. TRN. Ele avisou o TVNG que a interação com ela nunca seria simples. A situação então se intensificou. Quando o TVNG não conseguiu conter sua língua e fez uma observação ácida sobre DNG Tukuk, a resposta foi rápida e cortante. TVNG, ciente de que a chefe tinha um temperamento explosivo, não hesitou em retrucar com uma referência ao estado de saúde de DNG Tukuk, sugerindo que ela estava claramente lidando com problemas hormonais e que isso afetava sua disposição e comportamento. O confronto logo se tornou mais pessoal. DNG Tukuk, visivelmente irritada, ameaçou denunciar TVNG à polícia e até chamou segurança para lidar com a situação.
No entanto, as provocações de TVNG continuaram com ainda mais humor ácido. Ele apontou para as unhas de DNG Tukuk e fez uma observação, sugerindo que ela deveria cuidar melhor de si mesma, referindo-se ao estado de suas unhas e à saúde. DNG Tukuk, embora tentando manter a compostura, ficou visivelmente desconcertada e até mesmo com medo de ser exposta. Sua reação foi exagerada, acusando TVNG de assédio, mas a situação rapidamente se intensificou quando ela tentou usar suas conexões no departamento de segurança para tentar intimidá-lo. Contudo, a tentativa de chamar a atenção para sua causa se desfez quando o plano de DNG Tukuk falhou, e ela ficou sem saber como agir, especialmente depois de uma nova reviravolta em que seus próprios planos começaram a desmoronar. TVNG, por sua vez, manteve a calma e até se divertiu com as atitudes descontroladas de DNG Tukuk, sabendo que ela estava perdendo o controle da situação. A tensão aumentou ainda mais, mas ele estava confiante de que poderia lidar com as consequências, mesmo que DNG Tukuk tentasse usar suas habilidades manipulativas para virá-lo contra os outros. Embora ambos estivessem no mesmo setor de segurança, a diferença entre eles era clara. Kim Dong, com os braços cruzados, exalava uma atitude arrogante. Ele falava com desdém, afirmando que a presença de apenas um segurança na porta não significava grande coisa, especialmente quando se tratava de clientes sofisticados, que arriscavam suas vidas com assassinos de elite. Ele então se referiu ao fato de ser parente de mãe Fifi,